Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Toma Café comigo. E eu estou por aqui hoje para falar um pouquinho sobre comportamento, sobre a nossa ação de comportamento dentro do salão de beleza. Como todos já sabem, sempre pela segunda-feira às 6h57 da manhã eu estou por aqui para falar um pouquinho sobre o ambiente de salão de beleza, sobre o que acontece dentro do salão de beleza, como que o movimento, como que estar dentro de um salão de beleza, às vezes 12 horas por dia, às vezes 16 horas por dia, às vezes 18 horas por dia, o mínimo 8 horas por dia. Então, eu sempre estou por aqui para falar sobre esses assuntos. Por quê? Porque você que está aí entrando para a área da beleza, você desconhece esse ambiente e aí você pode entrar já sabendo como que isso vai influenciar na sua vida, na sua trajetória, como que você vai poder ajustar determinados assuntos, determinadas situações. Bom, para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, eu sou cabeleireira, sou instrutora e também sou terapeuta capilar. E hoje, aqui no Toma Café comigo, eu decidi trazer esse assunto, qual eu já estive por aqui falando de uma outra forma, mas falando nesse mesmo assunto, que é o comportamento. E o comportamento, ele é uma palavra aí que dá já para saber o que é esse assunto. Ele está relacionado ao nosso comportamento, às nossas atitudes. Ele está relacionado como nós nos comportamos diante das situações. E todo mundo tem comportamento, todo ser humano tem comportamento. Só que alguns se comportam de uma forma e outros se comportam de outra forma. O comportamento, ele tem um pouco a ver também com o nosso estado psicológico, com a nossa consciência. Então, muitas pessoas têm um comportamento consciente e muitas pessoas têm um comportamento inconsciente. E lá no salão de beleza, como eu sempre venho falando por aqui, lá no salão de beleza é como se fosse a nossa segunda casa, o nosso segundo lar. Já fiz um conteúdo a esse respeito mostrando a diferença, porque dados momentos se junta muito ali, né? A gente às vezes não consegue decifrar se nós estamos na nossa casa, se nós estamos no nosso trabalho, no nosso lado profissional, tão juntinho que os dois ficam próximo um do outro. E haja muitas pessoas aí que dizem que não, mas sim, o salão de beleza, ele tem uma vertente da nossa casa e ele acaba influenciando em nosso comportamento. Essa vertente, ela influencia em nosso comportamento. Outro dia eu falei isso, que nós acabamos nos comportando como se estivessem em nossa casa. Porque nós ficamos muito com a equipe, né? Nós ficamos muito focados. Nós vemos a cliente toda semana, às vezes até 2 vezes por semana, às vezes mais. Então, nós temos um vínculo muito grande com a cliente, com a equipe de trabalho, com os fornecedores, e isso acaba gerando um vínculo, o qual influencia em nosso comportamento. E é importante nós estarmos atentos a essa vertente, é importante nós estarmos atentos ao nosso comportamento. Por quê? O comportamento, ele vai dizer para nós como que as pessoas nos vê, como que as pessoas até mesmo nos julgam. E é muito importante isso, porque conforme você vai adquirindo uma postura de comportamento, esse comportamento ele vai construindo quem é você, ou ele pode ir também construindo uma outra vertente. As pessoas, elas podem te ver de forma que você não gostaria que elas te vissem.
devido ao seu comportamento. Então, como que eu quero que alguém me veja? Como que eu quero? Eu tenho que saber como que eu quero que as pessoas me olhem. Como que eu quero que as pessoas me enxerguem, principalmente no meu lado profissional, que é um lado que requer muito comprometimento, é um lado que requer muita responsabilidade. Então, como que eu quero que as pessoas de fora me enxerguem? Por exemplo, o meu companheiro de trabalho, né, o meu colega de trabalho, como por exemplo o fornecedor, né? Como, por exemplo, o meu cliente, como que eu quero que ele me enxergue, né? Então, na vida nós vestimos às vezes muitas máscaras. Muitas vezes nós estamos com a máscara da mãe, às vezes nós estamos com a máscara da irmã, às vezes nós vestimos a máscara da melhor amiga, nós vestimos a máscara da profissional. E lá no nosso ambiente de trabalho, no salão de beleza, muitas vezes nós exercemos o papel da manicure, muitas vezes exercemos o papel da cabeleireira, muitas vezes exercemos o papel da recepcionista. Então são as máscaras as quais nós vamos vestindo, e todas essas máscaras, elas têm um comportamento. Então, assim, como que você se comporta quando você é uma manicure? Como que você se comporta se você é uma cabeleireira ou quando você está como cabeleireira? Por que eu digo isso? Porque tem muitas profissionais que elas são manicure, elas são cabeleireiras, elas são depiladoras, então elas não exercem uma função só. E cada ambiente desse dá uma máscara para a pessoa. E aí a pessoa ela acaba tendo um comportamento. Vou tentar explicar isso melhor. Por exemplo, quando você está com a máscara da cabeleireira, então você fala sobre cabelo, você entende sobre cabelo, você faz cabelo e você está ali, por exemplo, escovando um cabelo ou fazendo uma mecha. E ali o ambiente ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais aberto, existem mais pessoas fora, tem uma ajudante, tem um tipo de conversa, você tem que estar focado e ao mesmo tempo dando atenção para o cliente, então você tem um comportamento. E esse comportamento também é influenciado pelo que está acontecendo. Muitas vezes, se esse cabelo está indo beleza pura, se esse cabelo tá indo tudo certo, está correndo tudo certo, o tempo está correto, o cabelo está top pra caramba, então você tem um tipo de comportamento. Porém, se esse cabelo começou a dar algum tipo de problema, alguma coisa, então você já muda o seu comportamento. Então, e aí você tem uma espécie de comportamento que te deixa alegre, que te deixa triste, que te deixa preocupado, que te deixa muito à vontade. Só que se você estiver depilando uma cliente, que você estiver num ambiente que ele é um pouco mais fechado, que ele é um pouco mais, vamos dizer assim, reservado, então só tá vocês duas. Então esse tipo de comportamento seu que estava lá fora, ali para aquele ambiente, ele muda. Porque os assuntos entre vocês duas é outro, porque a sua postura ela é outra, porque o trabalho que você está exercendo, embora exija responsabilidade, comprometimento, ele é outro também. E aqui neste momento você pode até transparecer a sua verdadeira essência. Porque quando nós estamos num ambiente mais aberto, que existe mais pessoas, né? Existe colegas de trabalho, existe outros clientes, existe outras pessoas. Então, nós temos a tendência a ser mais abertos, a falar um pouco, ser mais um pouco radiante, ou ter um comportamento que ele nos faz, como que eu vou explicar? Nós temos um comportamento mais não tão aberto da nossa essência, não demonstramos tanto quem nós somos, porque nós queremos mostrar uma postura de profissionalismo, nós queremos mostrar uma determinada postura naquele ambiente. Porém, se nós estamos mais reservados só com uma pessoa, então nós demonstramos realmente quem nós somos, nós demonstramos a nossa essência, nós demonstramos aquilo que realmente nós somos, a nossa maneira de falar, nós demonstramos quem realmente está aqui dentro deste corpo.
E o comportamento, ele é isso. Dados momentos, nós pomos as nossas máscaras, as quais elas são necessárias. Dados momentos, nós resguardamos esta máscara para apresentar ela quando realmente for necessário. Tem uma situação, né, um ditado que eu falo muito, que eu falo sobre o saco de sal. Muitas pessoas, elas não entendem isso. Eu falo, para você conhecer realmente uma pessoa, você precisa comer um saco de sal junto com essa pessoa. Por que o saco de sal? Porque um saco de sal, ele demora muito tempo para você consumir todo ele. E quando você consome esse saco de sal junto com a pessoa, é o momento qual você conhece a essência dessa pessoa ou você demonstra a sua essência. É uma troca, né? Então, quando você está ali convivendo com essa pessoa, quando mais tempo você passa com essa pessoa e principalmente mais tempo em um ambiente sozinho com essa pessoa, então você acaba sabendo os sonhos dessa pessoa, você acaba sabendo a história dessa pessoa, você acaba sabendo como que essa pessoa, o que ela pensa da vida, o que ela quer, como que ela senta em uma mesa para se alimentar, como que é o dia a dia dessa pessoa, e você acaba conhecendo o comportamento dessa pessoa em várias situações, que foi o que eu acabei de dizer agora, que dependendo do local onde você está, dependendo como você está, dependendo a situação que está acontecendo, é um comportamento que você tem. Você demanda esse tipo de comportamento, dependendo a ocasião, dependendo o seu estado de espírito. E eu acho muito bonita como que muitas empresas, elas, por exemplo, contratam profissionais. Então, a empresa, uma empresa grande, ela tem vários profissionais. E quando ela tem uma visão de comportamento, ela atua dentro do estado comportamental da pessoa. Por exemplo, ela tem vários funcionários. E esses vários funcionários, através de questionário, através desta convivência, a qual eu falei agora, eles conseguem identificar se a pessoa ela tem um comportamento bebê. Você sabia que um adulto, dependendo de cada área, ele se comporta de uma forma? Ele pode ter um comportamento de bebê, ele pode ter um comportamento de criança, ele pode ter um comportamento de adolescente e ele pode ter um comportamento de adulto. E existem empresas grandes que elas conseguem identificar isso na pessoa. A pessoa, ela é um adulto feito, mas em determinadas áreas da vida da pessoa, a pessoa tem um tipo de comportamento, né? Então, vamos pegar um exemplo. Eu sou uma pessoa adulta, eu trabalho na área da beleza e eu vou trabalhar em um determinado salão. Só que em determinadas áreas da minha vida, eu tenho um comportamento infantil. Essa área, ela pode ser, por exemplo, né? Então vamos por aí umas 4 áreas só para poder entender melhor. A família, profissionalismo, né? E vamos por aí família, profissionalismo e vamos por aí social. Então, lá no meu trabalho, eu posso ter um comportamento adulto. Eu posso ter um comportamento de responsabilidade, eu posso ter um comportamento de comprometimento, eu posso demandar diálogos com pessoas. Só que, por exemplo, na família, eu tenho um comportamento infantil. Muitas vezes eu não sou responsável, muitas vezes eu não tenho comprometimento. Então, ali no meu trabalho eu tenho um comportamento adulto.
Mas lá com a minha família eu tenho um comportamento que ele precisa ser identificado, se esse comportamento é um comportamento de adolescente ou se esse comportamento é um comportamento infantil. Então, as pessoas, elas se comportam em determinadas áreas dessa forma, nessa sequência a qual eu falei. Muitas áreas, e todo mundo tem esse tipo de comportamento, todo mundo tem isso. Então, você pode ser uma pessoa adulta em determinados assuntos, mas em outro assunto você também está começando, e aí o seu comportamento, ele pode ser um comportamento de bebê. O que é um comportamento de bebê? É um comportamento inicial, é um comportamento que não sabe o que está fazendo. Aí tem o comportamento que ele é um comportamento infantil. O que é o comportamento infantil? É aquele comportamento que está despreparado, que a pessoa ela está ali, ela não entende sobre aquilo, ela tem uma despreparação. Aí tem o comportamento do adolescente, que ele tem várias dúvidas, que ele está ali naquele ambiente, mas ele não sabe muito bem o que está fazendo. E aí tem o comportamento da pessoa que se tornou madura, que é o adulto, que ele consegue direcionar a situação, que ele consegue direcionar o que está acontecendo. Então, dependendo da área da nossa vida, nós temos comportamentos que pode ser um comportamento bebê, que pode ser um comportamento infantil e que pode ser um comportamento adolescente e pode ser um comportamento adulto. E por que eu tô falando isso? Por que eu venho aqui numa segunda-feira, uma hora dessa da manhã, que a semana está começando, falar sobre isso? O que isso tem a ver com a área da beleza? Isso tudo tem a ver com a área da beleza, isso tudo tem a ver com o salão de beleza. Por quê? Porque eles são assuntos obscuros, os quais nós não damos importância nenhuma. E como eu falei em outro dia, que nós fazemos essa vertente da nossa casa para o salão de beleza. Então lá nós temos o comportamento, que muitas vezes esse comportamento ele é o mesmo que nós temos dentro da nossa casa. Então nós levamos isso. Então, lá dentro do salão, muitas vezes, onde nós temos que ter a postura do profissionalismo, do conhecimento, do bom atendimento, da boa apresentação, nós nos comportamos como nós nos comportamos lá na nossa casa. Só que lá na nossa casa, nós demandamos a nossa verdadeira essência. Lá na nossa casa, aquele ambiente, ele mostra quem nós realmente somos, aquilo que está dentro de nós realmente. Ali dentro da nossa casa, muitas vezes nós somos infantil, muitas vezes nós somos bebê, muitas vezes nós somos adolescente, muitas vezes nós somos adulto. Assim como lá no nosso trabalho. Só que verdadeiramente dentro da nossa casa, nós somos a nossa essência. E quem está perto de nós conhece o nosso comportamento em todas as áreas, na verdade. Conhece o nosso comportamento de tristeza, conhece o nosso comportamento quando nós psicologicamente estamos abalados, conhece o nosso comportamento sobre se nós bebemos socialmente ou não, a quantia qual nós comemos, então, tipo, nosso comportamento à mesa, a nossa postura de receber alguém, a nossa postura de falar de alguém, como nós nos comportamos quando alguém investe negativamente na nossa vida, na nossa opinião. Então, ali está a nossa verdadeira essência. Lá no nosso trabalho, nós temos a nossa essência também. Mas lá no nosso trabalho, nós tentamos demonstrar para as pessoas a máscara de uma pessoa que ela tem profissionalismo, que ela tem profissionalismo, que ela tem um comprometimento, de uma pessoa
que seja mais assídua. Então nós tentamos demonstrar, passar uma coisa de positividade para os nossos clientes. E quando isso acontece lá no nosso trabalho, para nós determinarmos essa postura, nós muitas vezes vestimos uma máscara que não é a nossa própria essência. Ela não é a nossa própria essência, porque nós tentamos nos parecer o melhor possível. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor possível. E isso é bastante interessante. Por quê? Porque tem pessoas que ela consegue por muito tempo demandar isso, tornar essa situação possível e usar uma outra estratégia dentro da casa. E muitas pessoas, elas pegam aquilo que ela tem dentro da casa e leva a sua verdadeira essência para dentro do seu ambiente de trabalho. E eu não estou aqui para dizer que quem leva a sua verdadeira essência está errado e quem tenta transmutar a sua essência está errado. Não estou aqui para dizer o que é certo nem o que é errado. Só estou aqui para te comunicar que o nosso comportamento influencia na pessoa que nós queremos ser e na pessoa que nós queremos que as outras pessoas enxerguem em nós. Então eu estou aqui para dizer nesta segunda-feira que o comportamento ele faz parte da nossa vida e que é importante você estar atenta ao seu comportamento. Quem você realmente é e o que você espera que as pessoas olhem de você. E que você leve o seu melhor para o seu trabalho, que você entregue o seu melhor para o seu cliente. Eu estou aqui para te pôr a par que esses anos todos que eu vivo dentro de um salão, todas as pessoas as quais já passaram pela minha vida, seja de cliente, seja de companheiro de trabalho, profissionais, seja de pessoas as quais eu já instruí, estão com seus salões por aí, seja de pessoas as quais já me instruíram e hoje eu estou aqui, seja todas as pessoas que passaram pela minha vida, todas essas pessoas que passaram de forma profissionalmente na minha vida, eu observei comportamento, porque eu sou muito observadora, e eu observei comportamento, e eu tive muitas aulas sobre comportamento. Não sou nenhuma especialista para falar de comportamento, porque eu também tenho meu comportamento. Mas ao longo da minha trajetória, eu observei que isso é importante e isso lá atrás foi dito para mim também. Que o meu comportamento, ele influenciaria na minha vida profissional. E eu estou aqui para te passar e fazer ligar essa chave aí na sua cabeça, o quanto é importante você saber se comportar e se comportar o mais próximo da sua essência. Porque quando você se comportar o mais próximo da sua essência, você não vai precisar vestir tantas máscaras e ficarão perto de você os clientes que são ideal para você. Ficará perto de você as pessoas que querem te ver bem, ficará perto de você as pessoas que querem te ver crescer, ficará perto de você aquilo que realmente você busca para a sua vida. Por isso, pense muito bem o que você quer para a sua vida, como você quer ser vista. Procure saber o que tem dentro de você, o que você pode dar de melhor para as pessoas, para que você possa ter um comportamento top pra caramba. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha ligado essa chave aí na sua cabecinha, o quanto é importante você se preocupar com comportamento. Eu espero que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, uma ótima semana, e eu espero que você esteja comigo amanhã numa aula técnica sobre escovas capilares às 19h57.